gente pensa, a gente fala e a gente sente, né, acontece realmente de fato na nossa realidade material. E o nosso corpo é a nossa realidade material. Ele é projeção. Vou colocar aqui, passei já para o 10º passo. Reconhecendo os meus equívocos, assumindo as minhas responsabilidades, eu ganho a oportunidade de resetar o meu cérebro, o meu campo energético e receber uma nova programação. E isso é o que eu vou fazer e colocar o programa que me fará crescer e evoluir. Então, a necessidade que a gente tem de se perdoar, de se permitir, de entender que não é porque eu vacilei um dia que eu tenho que desistir. Vacilei, caí, levanta, dá a volta por cima e vamos que vamos. Isso não é só no emagrecimento, gente. Isso é em qualquer situação da nossa vida, em qualquer situação, em qualquer reprogramação mental. Eu usei o exemplo do violão, mas tem um exemplo do canto também, que eu tô tentando achar, né? Eu tô trabalhando na música Acredite, ainda não achei o tom certo, adequado para cantar, porque como eu não sou cantora profissional, estou estudando canto agora, a gente tem a mania de achar que a gente vai cantar na mesma região que a gente fala. E não é assim, né? Eu tenho cantado Acredite na região da minha fala, e não é assim que tem que ser, não é assim que vai ficar. Mas aí até você reprogramar a tua mente, até você aprender o que é técnica vocal, leva tempo. Então você grava uma vez, você fala que merda, grava duas, que bosta, né? E aí dá vontade de desistir, porque parece que você não vai conseguir chegar nunca. Mas quem que chega e quem não chega? Quem desiste não chega. Quem persiste, chega. Então, eu acho que nesse processo de reprogramação mental, acho não, tenho absoluta certeza, nesse processo de reprogramação mental, para que a gente crie um novo caminho cerebral, e no caso aqui para o emagrecimento, a gente tem que ter paciência, persistência, resiliência. Entender que, por vezes, eu vou dar uma vacilada. Às vezes aparecem, né? Se aparece um, sei lá, um beijinho. Eu não contei pra vocês, gente. Outro dia eu comi uma caixa inteira, inteira, inteira. Não é do Ferreiro Rocher, é aquele branco que é da marca do Ferreiro Rocher. Inteira. E não, hã? Rafaela. A caixa grande, sabe aquela caixa assim? Eu comi a caixa inteira. E não engordei 1 grama. Nada. Zero. Como é que eu fiz isso? Porque o meu cérebro já entendeu que o que não serve eu elimino. Eu não preciso ficar com aquilo. Se fosse antes, eu ia comer a caixa inteira, eu ia morrer de raiva de mim. Eu ia me sentir culpada. E aí, primeiro, quando eu me sinto culpada, o que eu produzo no meu corpo? De hormônio. Cortisol. E o cortisol faz o quê? Engorda. Então, se o bombom não me engordasse, o cortisol já ia me inchar. Por quê? Porque a culpa faz com que eu me sinta assim. Então, quer dizer, a gente precisa trabalhar essa parte mental para que a gente se liberte da culpa nos eventuais tropeços ou brincadeiras que a gente faça para ver até onde o nosso corpo vai. Porque assim, eu nunca na minha vida, né, comi uma caixa de bombom inteiro sem culpa. Acho que foi tirando essa vez aí. Não comi de uma vez, mas comi durante o dia. Uma caixa inteira. E é bastante caloria. E não fez efeito nenhum, por quê? Porque a minha mente foi reprogramada. Né? E eu, não tem mais essa de, ai meu Deus, eu comi, eu vou engordar. Quantos magros eu já vi comendo caixas e caixas de bombom e continuar magro? Porque qual que é a diferença normalmente do magro pro gordinho? O gordinho fala assim, eu já comi essa merda mesmo, foda-se, agora eu vou continuar comendo. E continua comendo outras coisas. Muitas vezes sem fome, só porque tá com raiva do tipo de atitude que teve. O magro não, ele comeu aquela caixa de bombom porque ele queria comer. Aí ele fica às vezes 12, 13, 15 horas, 24 horas sem comer. Porque ele não tá nem aí, ele tem o corpo dele já muito bem regulado a função cerebral com o corpo. Então, se ele comeu aquele monte de caloria, que é o combustível para o corpo se movimentar, ele não precisa mais comer, então ele não vai comer, então ele passa horas sem comer. Né? A maior parte dos magros fazem jejum intermitente mesmo sem saber que é o jejum intermitente. Presta atenção em pessoas bem magras para você ver o tempo que eles ficam sem comer. A maior parte das pessoas magras não gostam de tomar café da manhã. A maior parte das pessoas magras, sabe, eu tenho amigos magros e isso foi uma coisa que me ajudou a criar o nosso programa. Porque eu comecei a observar como que é o comportamento de uma pessoa magra. Como que é o comportamento de uma pessoa que quando fica triste emagrece. Ela não usa a comida como válvula de escape.
Tem muitos magros que gostam de comer e comem porcaria e continuam emagrecendo. Por quê? Porque come, aquilo é cheio de caloria, o teu corpo já tem o combustível, ele não vai ficar pedindo mais comida, então você não vai comer. Agora, o problema do gordinho é que ele come, bate a culpa, vem o cortisol, aí ele já fala assim, já comi mesmo, foda-se, agora eu vou comer de novo. E esse é um grande problema, né, que a gente tem que trabalhar na nossa reprogramação mental para que efetivamente o nosso programa funcione.